Esse vídeo resumo foi baseado na aula de Radiologia Intervencionista da disciplina de Aspectos Gerais de Radiologia. Meu nome é Anacleto Braga, eu sou da turma 31 de Medicina da Univasf. Os pontos abordados nessa aula serão os conceitos de Radiologia Intervencionista, as diferenças entre diagnósticos e terapias, os procedimentos vasculares, os meios de diagnóstico, enfatizando a fluoroscopia, procedimentos não vasculares, punções e biópsias, e radioablação. Inicialmente, vamos contextualizar o que seria radiologia intervencionista. Se trata de uma especialidade médica que atua realizando procedimentos e intervenções cirúrgicas minimamente invasivas e guiadas por imagem. As principais vantagens da radiologia intervencionista seriam o aspecto minimamente invasivo que ele possui, alta precisão, rápida recuperação para o paciente, menores chances de intercorrências e resultados bastante satisfatórios. A radiologia intervencionista pode ser tanto diagnóstica quanto terapêutica. E os procedimentos abordados nela podem ser vasculares e não vasculares. Os vasculares utilizam-se principalmente em procedimentos cardiovasculares, como angiografias, angioplastias, embolização e filtros de veia cava. Já os não vasculares abordam principalmente as biópsias, drenagens, punções, assim como a gente consegue visualizar aqui nessa imagem de punção de tireoide. Vamos falar um pouco sobre os procedimentos vasculares. Ela ocorre pela obtenção da imagem em tempo real, certo? Essa imagem vai ser obtida através da emissão de raios ionizantes através de um equipamento chamado fluoroscópio, tá ok? Esse equipamento vai emitir essas imagens, esses raios-x, que serão convertidos em imagens em luz visível e projetadas em um monitor para a conferência do médico ou técnico radiologista. Assim como o fluoroscópio, o angiógrafo também é um tipo de fluoroscópio que é bem mais complexo, mas possui as mesmas técnicas e bases de funcionamento. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de um fluoroscópio, tá ok? Ele é composto basicamente por um tubo de raio-x, uma tela fluorescente e um intensificador de imagem, certo? Bom, e quais são os componentes do fluoroscópio? Temos aqui uma imagenzinha ilustrando basicamente como é que funciona e quais são os componentes. Temos aqui o paciente com a ampola de raio-x emitindo a radiação posterior anterior, que será absorvida e recebida aqui no intensificador de imagem, certo? O fluoroscópio em si. Ele possui uma tela chamada de fotocátodo, que possui fósforos, íons de fósforo, né, na entrada, para convergir os elétrons, que serão recebidos pelos raios-x. Esses elétrons irão convergir e entrarão no fósforo de saída, numa tela de fósforo de saída. Essa tela de fósforo de saída irá converter os elétrons da radiação em luz visível, certo? Essa luz visível será então transmitida para a câmara de cine ou filme de ponto, que é como é chamado, né? E convertido em luz, em vídeo, no monitor de televisão, certo? Que será, obviamente, monitorado pelo médico ou pelo técnico radiologista. Pontos importantes sobre a fluoroscopia. Ela expõe o paciente e o profissional a um tempo bem maior de radiação, uma vez que a gente está tratando ali de um método ao vivo, né, entre aspas. Os EPIs devem ser utilizados durante todo o exame, inclusive um dosímetro para todos os profissionais que estão atuando na sala de radiologia, né? Isso é um equipamento mandatório. Os EPIs, como todos devem saber, as luvas e o avental de chumbo, protetor de tireoide, óculos plumbíferos,
O tempo total de exposição deve ser registrado no laudo do paciente, tá ok? E a fluoroscopia não deve ser usada de maneira nenhuma para substituir o raio-x. Outro ponto que eu queria destacar é que durante o procedimento de fluoroscopia, o próprio equipamento vai emitir sinais sonoros a cada 5 minutos para avisar ao médico, ao técnico cardiologista, o tempo de exame, para alertar quanto à exposição do paciente e do profissional. Aqui temos um exemplo de fluoroscopia, no caso utilizando-se de um angiógrafo, né? Que de fato o angiógrafo é um fluoroscópio mais complexo, com mais funcionalidades, especificidades, obviamente. Podemos ver aqui seria uma fluoroscopia com contraste, usualmente contraste de iodo, certo? Que é usado. Podemos ver aqui claramente toda a trama vascular. Aqui podemos ver também aqui um aneurisma cerebral. E quais seriam os outros procedimentos de diagnóstico vascular que poderíamos fazer utilizando a mesma técnica de fluoroscopia? Poderíamos fazer, por exemplo, cateterismos, ou também chamados de cinecorionografias, acertei. Angiografia ou angiografia coronária, também que é chamado. Flebografia seria, digamos, uma angiografia das veias, né? Um anjo via tomografia computadorizada ou um anjo via ressonância magnética. Os meios de contraste utilizados para esses procedimentos devem ser utilizados, certo? Caso contrário, não é possível avaliar o progresso do exame. O mais amplamente utilizado é o contraste positivo de iodo, mas alguns pacientes são sensíveis ao iodo, né? E nesse caso a gente utilizaria contraste negativo de CO2. O problema desse tipo de contraste é que ele é contraindicado para exames intraarteriais e também exames acima do diafragma pelo risco de toxicidade cerebral. Ou seja, só poderíamos usar para exames de membros inferiores. Aqui temos um exemplo de angiografia por subtração digital, né? Isso é uma técnica utilizada com recursos computacionais para subtrair as imagens sem contraste, né? Que a gente chama de máscara. Isso é feito digitalmente a cada imagem, que é subsequente adquirida e exatamente a mesma posição após a injeção do contraste. Ou seja, se eu quiser literalmente destacar apenas as veias e os vasos, por exemplo, eu utilizaria esse recurso de subtração digital. Como a gente consegue ver aqui na primeira imagem, temos aqui uma subtração digital de abdômen inferior. Então, podemos ver aqui a aorta abdominal e todas as suas ramificações, bem delimitadas, bem destacadas. A artéria renal também, a gente consegue ver por essa técnica. E também, até mesmo assim, uma simples angiografia de membro, né, da mão, por exemplo, que podemos ver aqui apenas a trama vascular da mão do paciente. Agora, partindo para os procedimentos de terapia vasculares, podemos ter, por exemplo, implantes e angioplastia, que diferentemente de angiografia, que se trata apenas do diagnóstico, angioplastia seria a intervenção terapêutica, ok? É bom destacar essa diferença, que às vezes as pessoas confundem angiografia com angioplastia. Bem como o cateterismo, que é apenas o exame para diagnóstico, não é uma intervenção. E também pode ser feito, por exemplo, para embolizações. Temos aqui um exemplo de um stent, né? De como é que funciona o implante de stent, onde temos aqui um catéter que vai ser inserido aqui na artéria, nas proximidades de uma placa arteriosclerótica, por exemplo. Esse catéter contém um balãozinho. Aqui não está mostrando na imagem, está bem confusa, inclusive, essa imagem que eu coloquei. Mas nesse balão ele vai ser revestido por essa telinha, essa tramazinha de aço, que esse de fato é o stent. O balãozinho, depois de insuflado, vai ficar desse jeito, vai insuflar também, abrir a telinha, que vai ficar lá fixa e
possibilitando a perviedade da artéria. Aqui temos um exemplo de uma implantação de stent via fluoroscopia. Temos aqui na imagem uma área de estenose, tá? Que pode ver que está bem delgado essa região. Aqui é colocado o balão, inserido o catéter com o balão e já insuflado. E aqui após a resolução da estenose, né, a gente pode ver aqui que a perviedade do fluxo foi restabelecida. Outro exemplo aqui de implante de stent. Temos aqui uma bem mais clássica, né? Ponto de obstrução da coronária. Aqui podemos ver aqui essa região de estenose aqui, estreitamento da artéria. E após a implantação, podemos ver assim a desobstrução daquela região e até uma maior perviedade uma maior perfusão dos vasos, né, das tramas terminais da coronária. Outro exemplo de terapia vascular que pode ser feita por fluoroscopia seria a embolização arterial, né? É uma técnica bastante útil para, por exemplo, miomas uterinos, onde, da mesma forma, o catéter é inserido na artéria e serão liberados por via esse catéter agentes embolizantes que obstruirão as artérias e vasos que estariam nutrindo o tumor, por exemplo. Isso para uma tentativa de suprimir aquela nutrição, né? E diminuir a progressão. Outra coisa também que pode ser feita com essa técnica de embolização seria a terapia para aneurismas. Aqui, por exemplo, temos a implantação de micromolas nesses aneurismas. Na outra imagem aqui temos temos a implantação de micromolas, certo? Essas molas serão introduzidas também via catéter, com auxílio de um stent, provavelmente, e elas irão, de fato, se condensar dentro do aneurisma, obstruindo ele e tentando diminuir o influxo sanguíneo que desvia para essa região lesionada e que interfere na perfusão dos demais ramos. Em relação aos procedimentos não vasculares, eles podem ser realizados via ultrassonografia ou via tomografia computadorizada. Os principais procedimentos não vasculares seriam as punções, né? Destaco aqui a PAF, que seria a punção arterial por agulha fina. Punção aspirativa por agulha fina. A punção por agulha grossa. Drenagens, principalmente de derrames, empiemas, hemotórax, por exemplo. E esses, no caso de punções e drenagens realizadas na caixa torácica, preferencialmente é feito em decúbito ventral, justamente para diminuir os efeitos da respiração do paciente, certo? Uma vez que os arcos postais posteriores, da região posterior, eles se organizam mais retificados, né? E reduz os riscos de intercorrência. Temos aqui um exemplo de punção aspirativa por agulha fina, realizada via ultrassonografia, certo? Temos aqui um exemplo de um abscesso mamário. Temos aqui o abscesso, aqui, como vocês podem ver na imagem. A introdução da agulha, tá ok? E depois a drenagem, né? Obviamente, depois a punção, aqui a resolução do abscesso, ou então a parcial resolução, porque fica apenas um pequeno resquício aqui. Temos aqui outro exemplo de punção de tireoide, que é uma técnica clássica para esse tipo de exame, né? Punção de lobos da tireoide, punção de nódulos para biópsia. Temos aqui a imagem também de ultrassonografia. A gente pode ver aqui o médico manuseando
o aparelho de ultrassom, enquanto punciona o nódulo do lobo esquerdo da tireoide da paciente. Temos aqui também, esse tipo de punção também é muito utilizada em nódulos hepáticos, certo? Podemos ver aqui também por via de ultrassonografia a punção do lobo direito do fígado do paciente. Aqui temos um nódulo e aqui a agulha sendo introduzida exatamente no nódulo para a aspiração e coleta de material. Já a punção com agulha grossa, ela pode ser um pouco mais traumática, né? Já que é autoexplicativa, a agulha grossa, por ser maior, ter um maior calibre, ela pode ser um pouco mais traumática, pode causar um pouco mais de complicações, visto que pode perfurar algum vaso, algum órgão adjacente, certo? Aqui temos um exemplo de como que ocorre a biópsia por agulha grossa, certo? E aqui é uma imagem real, basicamente ilustrando o que a gravura está mostrando. A técnica por agulha grossa tem algumas desvantagens, que uma delas seria a possível complicação de tumores malignos, né? Uma vez que a gente vai puncionar, por exemplo, um nódulo que está ali ainda sob observação, não se sabe se é maligno, se é benigno. Você vai puncionar aquele nódulo, a agulha vai romper a cápsula do tumor, pode metastatizar para outros tecidos, né? E até mesmo a própria agulha pode implantar fragmentos tumorais em outros tecidos durante a retirada. Bom, e na tentativa de evitar esse problema, né, foi criada essa técnica de punção chamada técnica coaxial, onde a agulha da biópsia vai ser passada por dentro de uma agulha guia, que chegará até a superfície do nódulo. Após atingir a localização desejada, né, essa agulha será disparada e perfurará, será introduzida cerca de 2 centímetros dentro do nódulo ou do tumor a ser investigado, apenas pela agulha de biópsia. Essa agulha será então retraída novamente para dentro da agulha guia e será retirada. Continua havendo complicações porque ainda assim haverá perfuração da possível cápsula que estaria protegendo o tumor da disseminação. Porém, seria menos danoso em relação... os estragos seriam menores, pensando nesse lado. Pois não haveria a maior facilidade da disseminação e da implantação dessas células tumorais no trajeto de retirada da agulha. Mas, infelizmente, isso não parece ser ainda uma segurança para o paciente, nem para o médico, né? Porque aqui a gente pode ver nessa imagem, inclusive, essa mesma técnica coaxial foi realizada nesse paciente, que a gente pode ver o nódulo a ser aspirado, né? Coletado a biópsia, foi introduzida a agulha, porém, depois de algum tempo, a gente pode ver depois de 6 meses, aqui tem a legenda da imagem falando, a própria agulha implantou células tumorais aqui na região óssea, né, provavelmente aqui nos arcos costais do paciente, que acabou desenvolvendo aqui lesões de erosão ósseas, né? Então, isso ainda é uma técnica que não está bem estabelecida. É menos danosa, obviamente, mas ainda não é totalmente segura e nem livre de riscos. Vamos lá. E como é que se faz o preparo do paciente para a biópsia? Primeiramente, devemos ter consciência de que se trata de uma avaliação multidisciplinar, né? Deve haver uma conversa com a questão do clínico, do cirurgião, né? A gente deve ter um direcionamento do que deve ser funcionado, do que deve ser estudado, obviamente, né? O paciente deve estar em jejum, deve ser explicado o procedimento detalhadamente, todas as intercorrências que podem vir a acontecer, né? Devemos nos atentar em relação à coagulação do paciente, pois temos que verificar os antecedentes de sangramento do paciente, se ele não tem nenhum distúrbio de coagulação, por exemplo, né, uma trombocitopenia ou, sei lá,
Pode ser um paciente hepatopata. Temos que verificar também a relação de medicação do paciente, se ele está tomando algum anti-inflamatório, por exemplo, AS, que é altamente anticoagulante, né? Até mesmo o próprio anticoagulante propriamente dito, né? Um exemplo, varfarina. Ou está fazendo um tratamento quimioterápico, né? E é importante, antes de tudo, sempre fazer um coagulograma do paciente, né? Verificar a questão da troponina dele, do tempo de tromboplastina, por exemplo, o tempo de protombina, as plaquetas, se caso o paciente esteja sobre tratamento de heparina, principalmente já de baixo peso molecular, devemos solicitar a suspensão do medicamento por pelo menos um dia. Caso seja usuário de anti-inflamatório, de AS, pediríamos para o paciente suspender a medicação por 5 dias. E em caso de anticoagulante, devemos pedir para o paciente suspender a medicação até o tempo de protombina atingir valores menores ou iguais a 1,3, certo? Outra coisa também que a gente deve lembrar em relação à coagulação caso as plaquetas do paciente estejam baixas, né, risco de anemia e etc., infecções, devemos corrigir a plaqueta do paciente para valores caso estejam menores ou iguais a 50 mil. Devemos também nos atentar à pressão arterial do paciente, tá? E ter o consentimento do próprio para poder realizar todo o procedimento. Aí, então, né, finalmente iremos para o passo a passo do preparo do paciente para a pré-biópsia. O primeiro passo seria escolher o método de exame, né? Se iríamos tratar de uma ultrassonografia ou de uma tomografia computadorizada, por exemplo. Devemos posicionar adequadamente o paciente na sala cirúrgica, na mesa. Devemos colocar um marcador radiográfico. Eu vou já explicar o que é isso. Injetar a agulha, realizar o disparo da agulha e a coleta do material. Pronto, aqui temos um passo a passo ilustrado para ficar bem fixo para a gente. Na figura 1 a gente tem o paciente posicionado na mesa do tomógrafo. Aqui a gente pode ver a lesão localizada no lobo direito do paciente, tá? Sim, é o direito, porque o paciente está em decúbito ventral, nesse caso, porque a punção, lembra que eu falei, a punção preferencialmente dorsal, tá ok? Nesse caso, por se tratar de uma lesão do segmento posterior do lobo superior direito, viu como eu falei? A posição mais adequada para a abordagem foi o de decúbito ventral. Aqui está o marcador metálico para a superfície cutânea, fixado aqui com o esparadrapo, e ele serve para definir o local mais próximo à lesão, certo? A figura 3 traz aproximadamente a confirmação da trajetória e a distância medida na tela do computador, certo? Aqui faz essa estimativa do ponto de referência até o ponto de introdução da agulha. É realizada a mensuração da profundidade necessária para a agulha percorrer até atingir a lesão para a coleta do material, certo? Após a asepsia, a metragem de introdução da agulha é realizada a anestesia local e dos planos profundos da parte torácica do paciente. Procede-se a introdução da agulha de biópsia exatamente no local selecionado na superfície cutânea. Deve-se obedecer a trajetória e distâncias determinadas pela análise, né, anteriormente avaliadas. Uma vez confirmado o posicionamento adequado da agulha no interior da lesão, isso vai ser monitorado lá na telinha do fluoroscópio, ou do angiógrafo, ou do que quer que seja, né? É realizada a coleta do material, né, depois de introduzido exatamente no ponto correto, né? Aí a gente tem um exemplo de coleta de lesão pulmonar, certo? Localizada no segmento posterior do lobo superior direito. E nesse caso aqui foi decidido fazer o posicionamento do paciente de decúbito dorsal, certo? O local mais próximo da lesão escolhido, geralmente é utilizado para a introdução da agulha no decúbito dorsal, foi a linha axilar anterior, certo?
Devemos evitar escápula, porque ali temos grandes vasos passando, né? Todo mundo sabe, desde as aulas de anatomia. E obedecendo uma trajetória diagonal e posterior para poder atingir o centro da lesão. Os cuidados após biópsia, quais seriam? Devemos manter o paciente em observação por pelo menos 3 horas, tá ok? Essa seria o ideal. Sabemos que isso nem sempre ocorre. Manter o paciente em decúbito, preferencialmente. Monitorar a pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca a cada 30 minutos. Verificar a saturação do paciente, certo? Saturação de oxigênio do paciente. Qualquer coisa, introduzir um catetezinho, 2 litros por minuto de oxigênio. Realizar raio-x ou tomografia de controle para verificar se não há, por exemplo, nenhuma hemorragia, nenhum pneumotórax, por exemplo, no caso do paciente da imagem anterior, onde foi puncionado o pulmão, né? Possivelmente pode ocorrer alguma dessas intercorrências devido ao acesso, né, da cavidade. Relação da coagulação, que eu comentei, né? A gente deve verificar os antecedentes de sangramento do paciente, os distúrbios de coagulação, trombocitopenia, as medicações do paciente, como já citei, e todo o coagulograma que a gente deve fazer para evitar qualquer intercorrência pós-biópsia. Aqui temos um exemplo de algumas intercorrências que podem ser realizadas via fluoroscópio também, né? Alguns tratamentos, no caso do pneumotórax, aqui a gente pode ver que foi realizada uma punção aqui, né? E ao mesmo tempo foi realizado a resolução, ocorreu um pneumotórax, tá ok? Só que, acho que a imagem está trocada. O pneumotórax depois foi puncionado novamente e resolvido, né? Aqui, por exemplo, temos uma imagem de um empiema pleural, tá? Aqui temos a área com pneumotórax, né? Temos uma área aqui de ar hipodenso e uma área mais hiperdensa aqui de líquido. Esse tipo de lesão pode ser solucionada através da radiografia intervencionista via fluoroscópio. Hematomas também são outras intercorrências que podem ser solucionadas com essas técnicas. Aqui no caso temos um paciente com contusão pulmonar e com um pneumotórax também, né? Temos um leve pneumotórax aqui em cima sendo formado, mas a lesão mais importante no caso aqui seria o hematoma aqui que está sendo formando aqui depois da lesão dos vasos distais aqui das extremidades e periferias do pulmão. Outra técnica também que pode ser utilizada na radiografia intervencionista terapêutica seria a radioablação, né? O que seria isso? Se tratando de um tratamento alternativo para neoplasias de difícil acesso ou para pacientes debilitados para serem submetidos a cirurgias ou quimioterapias, por exemplo, pacientes idosos, por exemplo, que são bem mais frágeis e mais vulneráveis, né, a intercorrências. Se trata de uma técnica de custo relativamente baixo, né, em relação à cirurgia, custa bem menos. E de alta segurança também, porque as intercorrências também são bem poucas e mínimas em relação a uma cirurgia. E basicamente é uma punção que é realizada na região lesionada e onde ocorre uma cauterização, digamos assim, né, pela ponta da agulha a ser puncionada, né. Essa técnica pode ser realizada tanto com altas temperaturas quanto com baixas temperaturas, né? No caso de baixas temperaturas, a radioablação seria chamada de crioablação, certo? Se trata do congelamento da lesão tumoral, né? E aqui a gente pode ver um esquemazinho aqui do que é que se trata a radioablação, né? A gente tem aqui a região de tecido, a região tumoral, a cânula que será introduzida do radioablador, né? E os eletrodos, onde será emitida energia, né, para a realização da cauterização. Temos aqui outro exemplo bem mais prático e real, né? Temos aqui o tumor,
a introdução da agulha de radiofrequência, né, a cânulazinha, e aqui o calor sendo emitido exatamente dentro do tumor para literalmente matar aquele tumor e evitar mais proliferação. Aqui temos uma imagem de TC com nódulo pulmonar e a agulha de ablação aqui introduzida e emitindo aqui a radiaçãozinha, certo? Para cauterização e queima desse tumor. Ó, aqui pode ver que no paciente as cicatrizes são poucas, porque é uma pequena punção apenas, né? Guiada por ultrassonografia ou por tomografia computadorizada. Então a cicatriz é mínima. E temos aqui também outro exemplo aqui de uma radioablação realizada por monitoramento de ultrassonografia, certo? E no caso seria uma radioablação de fígado, que também é bem utilizado nessa técnica, certo? Para hepatocarcinomas, tanto de radioablação quanto de crioablação. Bom, aqui são minhas principais referências. Espero que tenha ajudado vocês a esclarecer um pouco mais e a revisar junto comigo os principais pontos da radiologia intervencionista. Obrigado, até a próxima.